Aleluia, graças a Deus. Amém, gente? Amém. Queria que vocês abrissem, por favor, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18 até o verso 23, dando continuidade à série de exposição bíblica na carta de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. Amém? Vamos voltar para a exposição bíblica da carta, voltar de onde paramos. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 18 até o verso 23. Paramos no último culto, né? No verso 17. Agora estamos retornando novamente à série de exposição bíblica, tá? Queria que a igreja ficasse de pé para a leitura pública da palavra. Quem achou, diga amém. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua própria morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos ao Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma manhã estar aqui te adorando, bendizendo o teu santo nome. E que o Senhor, que é misericordioso, que é bom, possa tratar com cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor nos ajude a olhar para Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor fortaleça o teu povo, me fortaleça, e que junto nós possamos compreender a importância de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelas tuas santas palavras que têm nos edificado e nos guiado no caminho da verdade. Que o Senhor possa se manifestar nessa manhã por meio dessa palavra maravilhosa. Então, assim que eu te oro, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus podeis sentar. Amém? Nós sabemos que na carta de Colossenses havia um problema interno dentro dessa igreja, tá? No qual havia um pensamento que dizia assim: Cristo foi um ser criado, e por ser criado, logo ele não pode ser Deus. Essa era a lógica do pensamento que ele estava vigente na igreja de Colosso. O que é isso, pastor? Como assim? Tudo que é criado jamais pode ser divino. Concorda comigo? Não pode. Só algo que é eterno pode ser divino. Então isso foi colocado dentro da igreja de Colossenses, tentando ferir a imagem de quem? De Cristo Jesus. Dizendo que Cristo era um ser criado. Por que começaram a dizer isso? Por causa dos escritos do próprio Paulo, interpretando de forma errada. Então o apóstolo Paulo escreve novamente uma carta para a igreja de Colosso, trazendo a imagem do que é Jesus, de quem é Cristo Jesus para a igreja. E antes de iniciar aqui essa exposição aqui do verso 18 até o verso 23, eu sei que eu não vou conseguir chegar até o verso 23, mas nós vamos aqui passear em alguns pontos muito importantes aqui, tá? Primeiro ponto: vivemos em dias em que muitos querem uma igreja centrada no homem, no moralismo ou na experiência emocional. O que é que acontece? Hoje em dia você percebe que a igreja é centrada no homem e não em Cristo Jesus. Pode-se perceber, se você assistir um contexto hoje, nacional que vivemos, hoje é uma igreja muito homem e não Cristo. E essa é uma realidade muito presente na nossa sociedade. Você se choca quando você olha para outros lugares, você vê que a mensagem é para o homem, o louvor para o homem, tudo converge para quem? Para o homem, e não para Jesus. Aí entra-se aquele texto que Jesus diz: eis que estou à porta e bata. É como se ele estivesse de fato na porta de uma igreja batendo: ei, deixa eu entrar, deixa eu participar disso aí. E nós devemos se questionar sobre isso também.
sobre nossa vida. Até onde Cristo vai, o que é que Cristo aciona na minha vida e onde Cristo está na reunião dos santos. Essa é uma pergunta essencial e devemos fazer todos os dias de nossa vida. Porque Cristo é a pessoa mais importante para a nossa vida. Então nós também temos uma igreja voltada de moralismo. O que é isso, pastor? São aquelas igrejas que colocam regras, tipo, não pode, não faça isso, aquilo. Então, são regras que não estão fluindo da palavra. São regras que partem do próprio homem. E você se choca quando você começa a dizer às pessoas, não, o crente pode fazer isso aqui sim. O crente pode viver isso aqui, o crente pode ter isso em casa, o crente pode... Então, você vê que as pessoas ficam chocadas quando você mesmo é livre em Cristo Jesus. Não para viver na carne, não na libertinagem, mas você é livre para fazer aquilo que não é pecado. E para muitas as pessoas acham que é o quê? Pecado. Vou dar um exemplo para vocês. Se você toma uma taça de vinho, um exemplo, biblicamente não é pecado, que o pecado está em se embriagar, as pessoas fazem o quê quando vê isso? Se chocam. Tu o quê? Tu tá bebendo? Então as pessoas se chocam porque elas são moralistas. São moralistas. Aí você vê, elas deixam de fazer uma coisa, mas fazem outras piores. Vou dar um exemplo para você. Esse povo que é muito assim, tem a língua grande. A língua que bate no pé, aí parece que a própria língua vira uma saia, já viu? Vira uma saia a língua dessas pessoas. Então são pessoas morais e vivem debaixo de um falso moralismo. Não pode, não pode, não pode, não pode. Então tem igrejas assim. Que Jesus mesmo diz na sua palavra, ei, vocês põem tanto fardo nas pessoas que nem com o dedo mindinho vocês conseguem carregar. Incrível, né? Incrível. E outros são nas experiências emocionais, e de fato é verdade. Hoje você vê que as pessoas tudo vou dar um testemunho na igreja. Já viu isso? Gente, testemunho não salva. Quando teve a chance de se salvar alguém, foi quase. Foi quando Paulo começa a falar da sua conversão no caminho de Damasco para o rei Agripa, e ele diz, Paulo, por pouco tu não me persuades. Por pouco, mas por quê? Paulo estava falando da sua própria vida, da sua própria experiência. O que salva o homem é o evangelho, gente. O testemunho interno é válido para quem já é salvo. Isso fortalece os crentes. Quando você diz, poxa, fui curado de um câncer, eu estava assim, Deus me trouxe aqui, Deus fez isso. Então, isso fortalece o corpo. Mas para salvar uma pessoa que não conhece Cristo não serve de nada. Então, o que você vai ver, eu era assim, eu tinha um filho e não sei o quê. Pensando que aquilo vai comover essa emoção. Isso daí não traz salvação. Isso não traz salvação. Salvação só vem através da palavra de Cristo. Através do Evangelho, apresentado de forma clara à igreja. E Paulo, nesse texto, ele nos lembra que a verdadeira igreja só existe porque Cristo é o seu centro absoluto. Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro da igreja. A igreja precisa entender que Jesus é o centro de todas as coisas. É como todo mundo olhasse para uma pessoa só, Jesus. Entende? Nós não podemos olhar para nada mais a não ser Jesus. Isso é a igreja de Cristo. E Paulo apresenta isso aqui, ele é o cabeça da igreja. Cabeça que é liderança, autoridade, amém? Nós vamos olhar esse texto aqui mais em breve. Tudo que ela é, tudo que ela faz, tudo que ela espera, tudo depende de quem? De Cristo Jesus. Lutero, no século XVI, disse assim, a igreja é a criatura verbi, isso é uma palavra latina, que quer dizer o seguinte, criatura da palavra, onde Cristo ele é pregado, ali nasce a igreja. Onde Jesus ele é apresentado, se reúne pessoas, ali é a igreja. E às vezes a gente fica muito ligado a paredes, né assim? Paredes. Mas Jesus não está focado nas paredes. Paredes é apenas um lugar onde a gente se reúne, mas a igreja viva do Senhor é onde tem pessoas reunidas ouvindo o Evangelho. Ali é a igreja do Senhor. Assim, nós conseguimos entender que quem é Cristo e sua importância para a igreja é vital para uma fé genuína. E nós precisamos entender um ponto muito importante, que a igreja, ela só tem vida, direção, reconciliação e perseverança porque Cristo é o Senhor absoluto da igreja. Quando você olha para crentes precisando de direção, você vê Deus dando direção a essas pessoas dentro da comunidade cristã. Quando você olha de crentes precisando de reconciliação, Cristo faz isso. E nós podemos ver isso diante dos nossos olhos. Quando você vê um irmão perdido, precisando de um rumo na vida, Cristo faz o que com essa pessoa? Dá um rumo a essa pessoa. Porque ela faz parte da igreja de Cristo Jesus. Então, quem está locado na igreja de Cristo recebe direção para a sua vida. Recebe reconciliação. Quantos lares nós vemos e precisam de reconciliação e Cristo chega ali e reconcilia aquele lar? Quantas coisas na nossa vida precisou de reconciliação e Cristo conseguiu retomar os laços? E a perseverança, porque Cristo é o Senhor absoluto.
Quanto de nós, às vezes, sentimos fracos na caminhada e Deus assim coloca a sua graça sobre nossa vida e a gente consegue perseverar no caminho do Senhor. Quanto de nós? Que nós passamos por momentos assim de fraqueza, indisposição, frieza espiritual, faz parte da vida de um crente. Ele não vive nisso, tá, gente? Mas são fases na vida dele, que nascem, chegam, mas daqui a pouco vai embora. E Deus, Ele é muito bom em fazer isso na nossa vida. Essas fases fazem parte da nossa vida. Ele não pode negar elas, é aceitar. Dizer, Senhor, isso me mostra que eu dependo de Ti todos os dias. E Deus faz isso para se lembrar de quem nós devemos depender, que é dele e de mais ninguém. Diante de tudo isso, Paulo revela 4 verdades fundamentais sobre a centralidade de Cristo para a igreja. Cada uma delas responde à pergunta: por que Cristo é tão especial para nós? Por que Cristo é tão especial para nós? Primeiro ponto. No verso 18, vamos seguir aqui agora a série de exposição bíblica, diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo. Jesus é a cabeça do corpo. A palavra aqui, cabeça, ela tem imagem de autoridade, de liderança e de origem. Quem é a autoridade da igreja? Jesus. Não é o Papa, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o missionário, ninguém. Quem é? Jesus. E aqui ele está falando de cabeça. Cabeça aqui está ligado à autoridade. Ele é a autoridade máxima da igreja. Então toda vez que a gente for falar sobre igreja, nós temos que olhar para quem? Jesus. Amém? Liderança. Ele é o líder da igreja. Ele que direciona a sua igreja. Cristo nunca deixou sua igreja morrer. Em que sentido? Você vê que nas eras antigas a igreja passou por muita perseguição. Sangue, sangue, sangue. Isso é como se fosse um banho de sangue, né? A história da nossa fé é um banho de sangue. Mas Deus assim sustentou em toda a sua história e sempre deixou manifesto a sua igreja, o seu amor por ela. E Ele é a origem da igreja. A igreja se inicia em quem? Em Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja, porque Cristo ele governa de forma soberana a sua igreja. E quando Paulo fala aqui nessa mensagem sobre o corpo da igreja, Paulo não está falando só da igreja local de Colosso. Paulo está falando da igreja em geral, no mundo todo. E nós também temos que ter essa mesma mentalidade. Que Cristo hoje é o cabeça da igreja, não só daqui, mas de todas as igrejas do mundo. Igrejas sérias que pregam Ele é Senhor sobre todas elas. Amém, gente? Não é só, só é certo a minha, só é certo a mim. Não, isso quem fala isso aceita. Certa é a igreja que prega Cristo como Senhor e sua palavra, de forma positiva e clara para os seus ouvintes e as ovelhas de Cristo. Amém, gente? Porque essa ideia que você vê de, só a minha é certa, quem diz isso aceita. Amém? Só a minha que leva para o céu. Não, é Jesus que leva para a eternidade. Amém? A igreja não auto se define, Cristo a define. Qual é a definição principal da igreja? Quem é que define ela? Jesus. Quem define a igreja é Jesus, amém? Não é o homem, não é a pessoa, é Jesus que define. A igreja não se autogoverna, Cristo a governa. Quem é que governa a igreja? É o prefeito? É o vereador? Não. É Cristo. O Estado nunca pode dizer o que a igreja vai fazer, porque a igreja tem um Senhor sobre ela. Amém, gente? A gente obedece às leis até enquanto não ferir a ordem de Cristo. Na hora que ferir a ordem de Cristo, a gente não pode mais obedecer às leis dos homens. Amém, gente? Porque nós sabemos que todas as pessoas que estão aí foram instituídas por quem? Por Deus. Se elas errarem, elas devem ser cobradas, de fato, é verdade. Podem ser criticadas, mas também tem que receber oração da nossa parte. Amém, gente? Fulano é ladrão. Critique, fale, mas ore. Amém, gente? Esse é o nosso dever como cristão. Certa vez, João Calvino disse assim: sem a cabeça, o corpo perece. Assim, onde Cristo não governa, não há igreja, mas apenas cadáveres religiosos. Vou dizer para você. Onde Cristo não é Senhor, só existem pessoas religiosas. Mas é muito claro quando você vê. Eu acabei de falar isso no início. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Já viu? Não pode, não pode, não pode. Mas se um irmão não consegue vir ao culto, ele não é mais crente. Doente, passou mal, sei lá, qualquer coisa aconteceu, o irmão não pôde vir. Ei, o irmão não é mais crente não. Perdeu a salvação. Tem igrejas assim. Pasmem, é verdade. Tem igrejas que se posicionam assim. Se o crente não for para uma obra de evangelismo, ele não é mais santo. Ele não é mais crente. Se ele não foi para o monte orar,
ele não é mais cristão porque ele está na carne e não serve mais a Cristo. Isso são pessoas que onde Cristo não está, são pessoas religiosas. Elas não são vivas, elas não estão vivas, elas são apenas cadáveres religiosos. Para uma aplicação prática, para que a gente entenda tudo isso que Paulo fala aqui, Cristo é o cabeça da igreja, ele que direciona a igreja é saudável quando Cristo ele é ouvido. Quando Jesus é ouvido, tudo se torna melhor. Quando Cristo ele é escutado pela igreja dele, tudo flui na vida. Isso não serve só para a igreja local e comunidade, serve para a nossa vida também. Quando a gente escuta Cristo, tudo flui na nossa vida, tudo. Isso é no casamento, isso é no nosso trabalho, no relacionamento externo com as pessoas, tudo melhora. E nós podemos falar isso porque eu creio que muitos aqui já viveram isso e vivem isso. Quando a gente escuta Jesus, as coisas mudam na nossa vida. É assim ou não é? Eu digo porque eu vejo pessoas que me contam, pastor, quando eu comecei a orar mais, ler mais, me dedicar mais, as coisas começaram a mudar na minha vida. A gente começa a ver a vida de outra forma, é como se tivesse só um lado da moeda, né? E Deus gira aquela moeda e a gente consegue ver as coisas de forma totalmente diferente. Isso é graça. É quando isso você entende que você faz parte como igreja também, locada na igreja espiritual de Jesus, que você está ouvindo Jesus. E quando você escuta Jesus, a nossa vida de fato ela é abençoada. Eu estou falando financeiramente, dinheiro, quando eu falo de bênção, bênção em muitos aspectos. Dinheiro também faz parte disso, amém, por isso. Mas nós falamos de quê? Uma vida em paz no lar, uma vida em paz com as pessoas, uma vida de regeneração e graça. Isso é uma igreja saudável. A igreja ela é pura quando Cristo ele é obedecido. Essa é a melhor parte. Porque nem tudo que a gente quer, Cristo vai fazer. Aí rende-se a nós obedecer. Que nós vivemos assim, querendo fazer o que queremos. E é muito normal nosso, é natural nosso. Vou dizer para você. Você quer muito esse som, você morre o mundo para pegar esse som. Mas às vezes Deus não quer. Aí o que é que Deus faz? Barra tudo. Você não vai pegar esse som porque eu não quero e acabou o seu assunto. E dando um exemplo, aqui é uma metáfora. E vocês ficam com raiva. Porque nós somos assim, nós planejamos a nossa vida. E dizemos, está aqui Deus, faça isso aí. Mas era para ser o inverso. Eu planejo a minha vida e o Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou planejando tudo isso. Mas se não sair de acordo com o que eu escrevi aqui, eu estou planejando, o Senhor é Deus do mesmo jeito. Isso de fato é entregar a vida a Cristo. Isso de fato é fazer Cristo, Senhor da nossa vida, obedecer aos seus mandamentos. Porque nem tudo Deus vai fazer para nós. Amém, gente? Nem tudo Deus faz. A igreja é missionária quando segue a ordem de Cristo. Quando nós seguimos a ordem de Cristo, nós nos tornamos missionários incomuns. Isso é no nosso trabalho, isso é na nossa vizinhança, isso é na nossa família, isso é em todos os lugares. Quando a gente tem um pingo de oportunidade, estou aqui, estou falando de Jesus. É por isso que eu sempre falo, lá na loja, eu não me canso de falar de Jesus. Falo, poxa, não, rapaz, isso é bíblico, já acontece. As pessoas, elas mesmo abrem brecha, né? É por isso que a Bíblia diz, estejam preparados a tempo e fora de tempo. Como é que eu estou me preparando, me esmelirando para poder entregar a mensagem do Senhor para as pessoas que estão à minha volta? Porque nós estamos cheios de pessoas mortas ao nosso redor. Mortas de fato espiritualmente. Que precisam da palavra. E sua palavra vivifica. Então quando uma igreja segue a ordem de Cristo, ela entra nesse campo missionário. Eu não estou dizendo ser missionário no sentido de ir para outra nação. Mas é local. Perto de você. Amém? Perto de você. Em Efésios 1, 22, 23, não precisa abrir lá, diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. É como ele disse, eu morri, peguei essa autoridade e dei a quem? A igreja. O qual é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Então, observe que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: existe uma verdade e ela tem que ser recebida em amor. Amém? Em graça. A verdade não pode ser recebida com dor, com ódio, mas com amor e graça. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o quê? Que é Cristo Jesus. Então, existe um crescimento quando a verdade chega na nossa vida. A evidência ela se torna muito clara. Quando eu recebo essa verdade, eu amo essa verdade, a transformação ela vem de forma muito automática. Para ser transformado o poder não precisa de força não, tá gente? É muito automático a transformação. Você começa a se incomodar com as coisas.
Mas ele, aquele que roubava não rouba mais, como Paulo disse. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Hoje trabalha com suas próprias mãos e agora ajuda o próximo. Que é um problema muito grande de quem, por exemplo, quem rouba é uma pessoa mesquinha. Já viu pessoas que roubam, elas não gostam de dar nada a ninguém. Aí o que Paulo disse, vamos tratar desse pecado. Você roubou, não rouba mais, agora trabalha com suas próprias mãos e ajuda o outro. Vamos cuidar desse pecado. Você vê que Paulo dá a solução e diz, olha, para você se tratar é assim. Então Deus em sua palavra mostra como nós devemos ter as nossas feridas saradas por Ele de todas as formas. E Ele ainda dá a forma como a gente deve ser curado. Deus é bom demais. João 10, 27 diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É muito nítido quando você é ovelha do Senhor e a palavra de Deus ela é anunciada, você escuta claramente. Você já entende que é Jesus que está falando. Não é o homem, mas é Jesus. E isso eu vejo muito quando as pessoas dizem, poxa, pastor, eu fui em tal lugar, fui visitar assim, assado, uma igreja assistir, não vou dizer o nome, e eu não me sinto mais confortável, pastor. Porque não tem palavra, e a palavra é de Jesus. E você se incomoda com aquilo, parece que aquele ambiente não faz mais vida em você, não faz mais sentido para você. Quantas pessoas eu ouvi e conheço que fizeram anos e anos parte daquele movimento, e hoje não faz mais sentido para elas estarem ali. Aí você me pergunta, mas por que, pastor, não faz mais sentido estar ali? Porque a verdade foi recebida em amor, gente. A graça foi recebida em amor. Então não tem como mais você ouvir outra coisa a não ser a voz de Jesus. Não tem como. E o texto aqui se inicia da seguinte forma: Ele é o princípio, o primogênito de todas... Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o princípio da nova criação. Incrível que a palavra aqui, primogenitura, traz muito a imagem de quem? Primeiro. Esse é meu primogênito. Você diz, esse é meu primeiro filho. Primeiro, primogênito. E Paulo fala a mesma coisa aqui. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos. Aí, por falta da interpretação correta do texto, que foi que disseram, olha aí, Jesus é o primeiro a ser criado por Deus. Mas é isso que Paulo está querendo dizer? Não, eu vou explicar a vocês. A palavra primogênito ela tem a ideia de supremacia, posição de honra. Quando Paulo diz ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, o que Paulo está querendo dizer? Observe que ele fala da ressurreição dentre os mortos aqui. Automaticamente, vocês vão ressurgir dentre os mortos. E quem foi a primeira pessoa a ressurgir dentre os mortos? Jesus. Então ele é o primeiro para ser primeiro em tudo, para que ele tenha autoridade sobre tudo. Então quando você e eu ressuscitar naquele último dia, ele já tem ressuscitado, para mostrar que ele foi o primeiro dentre os mortos. Por isso que Paulo fala. E aqui houve uma má interpretação da fala de Paulo, dizendo assim de forma, olha aí, ele é o primeiro de todas as coisas, ele foi criado por Deus, ele é um demiurgo, é um pequeno Deus, ele não é o Deus verdadeiro, falando sobre Jesus. Mas Paulo está dizendo, vocês vão ser ressurretos dentre os mortos também, porque ele foi primeiro ressuscitado dentre os mortos. O cristão ele deve viver com a esperança escatológica. O que é isso, pastor? Escatologia é o fim dos tempos. Nós devemos viver nessa esperança que Jesus virá buscar nós. O apóstolo Paulo disse que aquele que espera Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. O cristão ele não tem problema com a morte. A morte não é um problema para o crente. Por quê, pastor? Não tenha medo da morte. Quantos crentes a gente percebe que tem medo de morrer? Ai, meu Deus, eu tenho medo da morte. Não, o crente não pode ter medo da morte. Ele tem que ter o quê? A ansiedade de dizer, meu Deus do céu, quando eu morrer estarei com o meu Senhor, nesse exato momento. Porque a morte não tem mais o poder de fazer nada sobre nós. Só de nos entregar para Deus, só isso. E eu vejo crentes com medo, aí mostra-se, cadê sua convicção? Naquilo que tanto você acreditou, na vida inteira. E ontem eu falava um ponto muito importante. Eu sei que existem dois fatores sobre a morte. Primeiro, você sabe que vai morrer. Ponto. Você sabe que vai morrer. Mas quando você já tem a convicção que a morte está próxima, as coisas mudam. É assim, não é? Vou dar exemplo para você. Você vê pessoas no leito dizendo o seguinte, esse câncer é terminal e acabou. Não tem mais volta para você. Só um milagre. Essas pessoas começam a entrar logo automaticamente na preparação para morrer. Aí o que é que acontece de antemão? Você começa a se culpar.
Era para me ter feito isso, era para me ter feito aquilo, era para me ter me envolvido mais, era para me ter entregado mais, era para ter feito isso, você começa a se culpar. Eita, era para me ter perdoado fulano, era para ter perdoado ciclano. Por que nós não fazemos isso hoje, né? Por que não faz isso hoje, não fazer isso amanhã? Ou esperar esse grande dia, que é o dia da preparação para a morte? Eu sei que naquele grande dia, a gente não vai estar preparado para isso. Porque as culpas vão vir, porque sempre a gente quer mais. Sempre quer fazer mais alguma coisa e não consegue. E às vezes a gente se autocobra até demais, né? Assim não, a gente até passa do limite. Às vezes a nossa carga nem dá para aquilo, mas a gente quer aquilo, né? Quer ser mais daquilo que Deus propõe para nós. Isso é pecado também, tá, gente? A gente se autocobrar a ponto de você fazer uma coisa que não cabe a você fazer. Vou dar um exemplo. Queria pegar esse carro nos peitos. Quem é que pega o carro no peito? Mas a gente se cobra para isso. Tem pessoas que se cobram para levantar um carro. E se não conseguirem, se frustram. E na nossa vida não é diferente. Vou dar um exemplo para você. Tem gente que morre para querer falar inglês, mas não consegue falar. E tu vai ficar morrendo por causa disso, porque ele não consegue falar inglês, aí tu vai morrer por causa disso? Não, você não vai morrer por causa disso. Isso não pode frustrar você. Amém, gente? Não pode frustrar você. E a igreja, ela precisa ser madura para entender até onde ela pode ir e o que ela pode fazer. O que ela não pode, ela não faz. Amém? As lutas atuais não têm a última palavra, mas Cristo tem. Muitos de nós passamos por momentos difíceis na vida cristã. E nós pensamos que acabou tudo, né? Não. As lutas fazem parte da vida do crente. Amém, gente? Os momentos difíceis fazem parte da sua vida. E ela não é a última palavra. A última palavra vem de Jesus Cristo de Nazaré. Toda luta, ela vem com um assunto só. Amadurecimento. Toda vez que você passa por qualquer coisa na vida, é Deus nos levando a amadurecer mais, a crescer mais. Alguma área da nossa vida precisa ser tratada por Deus e Deus usa exatamente aquele momento, aquele lugar, aquela situação para nos amadurecer. Nenhuma luta é em vão na nossa vida. Amém? Nenhuma luta. Paulo nos fala e nos conforta de uma forma muito mais bela. Diz o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória mais excelente. O que Paulo quer dizer com isso? Nossa leve, que podemos suportar. Momentânea, porque é apenas por momentos da nossa vida. Então, essas lutas, essas dificuldades, esses pesos que vêm sobre nossa vida, elas só têm apenas uma missão: nos trazer um peso, uma compreensão maior da glória de Cristo. Então, toda vez que você passa por momentos difíceis, que você automaticamente perde o controle sobre elas, não quer dizer nada sobre você. Quer dizer que você não é um crente, não é um salvo, não é isso. Às vezes a gente acha que só porque a gente passa uma difícil a gente não é crente, né? Não, você é um cristão, você é um salvo, você é um eleito. As dificuldades, elas surgem para você amadurecer, você crescer, para você aprender mais sobre Jesus, você estar mais aos pés de Jesus. E a última palavra vem de Cristo. Qual a última palavra que Jesus nos dá? Estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe coisa na nossa vida que não vai ter resposta. E é isso que mais frustra a nós. Como assim, pastor? Um exemplo claro. Quantas vezes a gente já orou pedindo uma resposta ao Senhor e nunca teve a resposta? Você já passou por isso? Eu já passei. Não passei uma não, passei várias. Você está em situações adversas e se pergunta: Senhor, por quê? Por que essa situação? Por que esse contexto todo? Por quê? E a resposta, ela não vem. Aí você começa a se lançar na palavra que é o correto, para buscar mais respostas, mas você não vê um texto saltar o seu coração, você não vê sua alma se alimentar mais pela palavra, aí você começa a entrar em decadência, achando que Deus me abandonou. Não, presente Ele está, Ele só não quer responder. E por que o pastor não quer responder? Porque existe uma palavra específica para esses contextos quando se apresenta em nossa vida, que é muito simples e lindo, mas é pesado. A minha graça te basta. Acabou. Essa é a resposta de Deus muitas vezes para a nossa vida. O que eu fiz para você na cruz do Calvário, te salvando, te elegendo, te mandando para a eternidade naquele grande dia, isso já é suficiente para você. Nós não vamos ter todas as respostas para a nossa vida. Você não vai ter as respostas na sua vida. Jó teve as respostas para a sua vida? Não. Tudo a resposta? Não. Quando ele sentiu alguma coisa, Deus, tu é nada, Jó. Você não é nada. Mas no final de tudo ele disse: antes eu ouvia quem tu eras, hoje eu sei quem tu és.
Ele passou pelo processo, pela dificuldade. Murmurou, falhou. E esses dias eu vi algumas pessoas falando sobre essa questão de Jó, e muito linda a história de Jó, meu Deus do céu. O Deus próprio diz que ele é justo, reto, e quem são, né? Vai dizer o contrário disso, né? Aí a gente focou na mulher. A mulher disse assim, como um louco tu falas. Como louca tu falas. Quando ela diz, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Imagine só, se coloque na posição agora da mulher de Jó, por favor, em nome de Jesus. Ela errou? Errou. Mas vamos aqui entender por que ela chegou nesse extremo. Olha só. Tu vê o teu esposo tendo tudo, ele era muito rico, provavelmente um grande príncipe da época, ou algo semelhante, muita riqueza já tinha 10 filhos. Do dia para a noite tu vê tudo se perdendo, tudo se perdeu. E ainda tu vê 10 filhos teus morrendo ao mesmo tempo. E não sobrar um. E aí? O que é que você faria? Você já parou? Imagina só, você pegar na alça de 10 caixões. Imagina. Para enterrar seus filhos. É doloroso ou não é doloroso? Uma pessoa dessa beira a perder o juízo, por assim dizer. E ela fez isso, amaldiçoou teu Deus e morre. Que Deus é esse que tu serve? Porque ela não compreendia que Deus é o Deus no momento ruim e no momento bom. Deus não é Deus só do momento bom, gente. Deus é Deus também do momento ruim. Porque os momentos ruins nos levam a amadurecer. A dificuldade nos amadurece. Ninguém cresce sorrindo, a gente cresce chorando. Amadurece chorando. Você vê que também crescer é uma opção. Tem pessoas que você vê com 70 anos, 60 anos, parece uma criança. Que não amadureceu. Fala besteira, fala pelos cotovelos. Você vê pessoas com 30 anos, 35 anos, maduros, parece que tem 70, parece que já passou pela vida toda, já sofreu de tudo na vida, mas não. Escolheram amadurecer. E que a gente entenda isso, que as situações não são uma palavra final de Jesus. A palavra final de Jesus já foi dada. Ele está conosco todos os dias, e isso já basta para nós. Então, toda vez que a gente se sentir em momentos difíceis, de dúvida, é aos pés de Jesus que nós devemos estar. Dúvida surge na nossa vida. Um momento difícil vai surgir. Mas como é que nós vamos levar ele? Como é que nós levamos esses momentos difíceis na nossa vida? As lutas atuais não têm a última palavra, mas Cristo tem. Ele tem a última palavra. Não mais ninguém. Por isso que também não abra seu coração para todo mundo, tá? Não abra seu coração para todo mundo. Não é todo mundo que tem peito para receber a sua fala. Vou dar um exemplo para você. Uma coisa quando eu estava fazendo psicologia cristã e psicologia pastoral, foram 2 cadeiras que a gente teve que pagar. E muito bom porque tudo lá partia da palavra, não era das perspectivas modernas, atuais, humanistas, não. Vinha da palavra de Deus. E um ponto crucial que a professora disse assim, gente, muito cuidado na hora que você for aconselhar alguém ou for ouvir alguém. Por quê? Feridas vão ser abertas. Ou você pode abrir uma ferida. Mas precisa fechar. E como fecha isso? Aí às vezes a gente abre o nosso coração para as pessoas que não conseguem fechar nessas feridas. E elas nem sabem como fechar. Elas alimentam mais a nossa dor. Então por isso que eu digo, não é para falar para todo mundo a sua vida. Você não deve falar. Só para as pessoas que podem fechar a sua ferida e te ajudar a crescer em graça e conhecimento. Eu entendo porque às vezes nós estamos tão, doentes, passando momentos difíceis, dias difíceis, e a gente quer consolo, mas aonde é que a gente busca consolo, né? Porque às vezes a gente busca pessoas, às vezes confia tanto nos outros, mas aquela pessoa não é de confiança. Aquela pessoa até pode ser legal, gente fina, amigável, mas ela não tem bons conselhos para dar. Ela não sabe te direcionar. Aí você rasga seu coração ali, abre uma ferida do tamanho do mundo e aquela pessoa não consegue fechar. E você vai pior para casa. Cuidado com quem você abre o seu coração. É preciso abrir com Jesus.
Sentar na beira da cama, muitas vezes, chorar é um bom caminho. Amém? Senhor, estou passando por isso. Começar a abrir o coração com Jesus. A gente se abre com tantas pessoas e se esquece de abrir com Jesus. Desse jeito. Você não chega nas pessoas e diz, está assim, está assado, está assim, está assado, está assim, está assado. Faça com Jesus. Mas se Senhor, está assim, está assim, está assim, meu amigo, você sai diferente. Você sai restaurado. E sai compreendendo a sua vontade para a sua vida. Porque às vezes é vontade de Deus passarmos pelo que passamos. Porque a gente acha que Deus não tem vontade de fazer com que seus filhos sofram um pouco. A gente faz isso com nossos filhos, meu irmão. A gente deixa eles sofrerem. É assim ou não é? Você não deixa ou deixa? Você deixa sofrer. Porque faz mal, não faz bem. Amadurece. É assim ou não é assim? Amadurece. Lembro-me quando meu pai, uma coisa que eu sempre odiei, meu Deus, é me acordar cedo. Quem gosta de se acordar cedo, diga amém. Ninguém, né? Ninguém gosta. Eu também sempre odeio me acordar cedo. E meu pai era muito chato. Bora, tem que se levantar cedo. Aquilo ali me dava uma raiva, meu irmão. Me dava uma raiva de verdade. Hoje eu entendo. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não vai entender hoje. Só vai entender quando a gente tiver amadurecido. Não é assim ou não é assim? Tem coisa na sua vida que você, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você orava. Hoje você já não ora mais por aquilo. Você, meu Deus, eu perdia tempo orando por aquilo, porque você chegou num nível de maturidade tão grande que entendeu. Tá vendo que se Deus fosse fazer tudo o que eu quero, eu estava ferrado. É assim, não é assim. Eu sei como Deus é bom. Por isso que eu digo, as lutas atuais não têm a última palavra. A última palavra vem de Jesus Cristo. E como você disse, pastor? Lendo, aprofundando, entendendo a sua vontade. Quando não tiver resposta, está tudo bem também. E nós entendemos que tudo está no controle dele. A rédea da história está na mão dele, não está na nossa. Eu já vejo pessoas, meu Deus, perdi o controle da situação. E quando teve no seu controle? Você só apenas estava administrando segundo a graça de Cristo. Mas tem momentos que Deus vai apertar. Por mal? Nada, por bem. Por bem mesmo, para ver se a gente vai murmurar, se a gente vai criticar, se a gente vai ficar fraco. E a Bíblia diz, é nesse momento de fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando as coisas apertam, Deus está ali presente também. Esse dia eu conversava com uma pessoa lá no box e tudo estava indo bem na vida da pessoa, daqui a pouco, bum, desmoronou. A pessoa fez, mas pai, por que isso? E começou a falar, meu irmão, está aí porque Deus está te ensinando. Que quando está tudo bem, tu está feliz, quando tu está mal, tu está rindo. Eita, meu irmão, desce na minha cara. Eu falei, dei nada, rapaz, só falei o óbvio. Quando está bem, a gente não fica feliz ou não fica? Parece que o dia amanhece melhor, né? Até os pássaros a gente escuta cantando, essa não é? Mas quando está rindo, não escuta ninguém. Parece que tem um oco, parece que taparam nossos ouvidos e não escuta nada, né? A gente entra no modo pensativo, como aquele fosse resolver. Isso mata a gente. Vai matando nós aos poucos. Não seria mais fácil a gente botar um louvor em casa e ouvir? E agradecer ao Senhor, dizer, Senhor, você feito a vontade na minha. Porque não está no seu controle. Gente, se não está no seu controle, por assim dizer, não gaste forças. Amém? Não está. Você não vai conseguir resolver. Quando você não consegue mais resolver aquilo, não gaste mais força com aquilo. Não gaste mais força. Porque não depende mais de quem? De mim. Depende de quem? De Jesus. Só Ele pode fazer, então eu não posso fazer. Não está dentro das minhas convicções e limitações. Né? Deus faça. Que a gente aprenda isso. Amém, gente? Que a gente aprenda isso. Que Jesus, Ele tem a última palavra. Mas a última palavra não pode ser aquilo que você gosta. Pode ser aquilo que você não espera. Isso é doloroso. Porque às vezes a gente tem aquelas convicções que Deus vai dar aquela resposta que a gente quer. E vem tudo ao contrário. E aquilo ali a gente se mata. Eita, eu pensei que era assim, mas não era. É diferente. É assim ou não é assim? É diferente. A vida é diferente. E Deus faz com que ela seja mesmo. Para a gente olhar sempre para onde? Para a eternidade. E não olhar para nós mesmos, nem para as circunstâncias, mas Senhor, como disse o nosso irmão antigo, Jonathan Edwards, dizendo o seguinte, Senhor, crava nos meus olhos a eternidade. Nós precisamos pedir a Deus que Deus crava a eternidade nos nossos olhos. E isso é graça. Que Deus nos abençoe. Amém?